Olá, muito boa noite. Eu sou Fernanda Alparoni, sou trabalhadora do Centro Espírita Luz e Verdade e estou aqui para estudarmos juntos, nos aprofundarmos no Evangelho de Jesus. Então, todos sejam muito bem-vindos e deixo de antemão o meu desejo de que o que formos falar aqui hoje, nesta noite, possa entrar no coração de cada um de forma a ajudar na nossa reforma íntima, na nossa melhora moral. Para iniciarmos o nosso estudo, eu vou fazer a leitura de uma página de preparo, extraída do livro Pão Nosso, psicografado por Chico Xavier, com o Espírito Emmanuel. A orientação é a de número 137, e diz assim: Inimigos. Amai, pois, os vossos inimigos. Foi Jesus quem disse, está no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 35. A afirmativa do Mestre Divino merece meditação em toda parte. Naturalmente que a recomendação quanto ao amor aos inimigos pede análise especial. A multidão, em geral, não traduz o verbo amar senão pelas atividades cariciosas. Para que um homem demonstre capacidade afetiva ante os olhos vulgares, precisará movimentar imenso cabedal de palavras e atitudes ternas, quando sabemos que o amor pode resplandecer no coração das criaturas sem qualquer exteriorização superficial. Porque o Pai nos confira experiências laboriosas e rudes, na terra ou noutros mundos. Não lhe podemos atribuir qualquer negação de amor. No terreno a que se reporta o amigo divino, é justo nos detenhamos em legítimas ponderações. Onde há luta, há antagonismo, revelando a existência de circunstâncias com as quais não seria lícito concordar, tratando-se do bem comum. Quando o Senhor nos aconselhou a amar os inimigos, não exigiu aplausos ao que rouba ou destrói deliberadamente, nem mandou multiplicarmos as asas da perversidade ou da má-fé. Recomendou realmente auxiliarmos os mais cruéis, no entanto, não com aprovação indébita, e sim com a disposição sincera e fraternal de ajudá-los a se reerguerem para a senda divina, por meio da paciência, do recurso reconstrutivo ou do trabalho restaurador. O Mestre, acima de tudo, preocupou-se em preservar-nos contra o veneno do ódio, evitando-nos a queda em disputas inferiores, inúteis ou desastrosas. Ama, pois, os que se mostram contrários ao teu coração, amparando-os fraternalmente com todas as possibilidades de socorro ao teu alcance, convicto de que semelhante medida te livrará do calamitoso duelo do mal contra o mal. Vamos orar. Convido aqueles que desejarem fechar seus olhos, possamos nos unir em pensamentos e sentimentos e elevarmos as nossas melhores vibrações ao Pai, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui nesta noite, estudando o Evangelho que Jesus nos ensinou. Possamos ter discernimento, entendimento, para entendermos o que Ele nos deixou e o caminho que devemos seguir. Essas palavras nos toquem no coração e que possamos levar para as nossas vidas os seus ensinamentos. Obrigada, Senhor, pela oportunidade do estudo, pela oportunidade da doutrina espírita que tanto nos orienta, nos conforta, nos consola. E obrigada por nos permitir termos a escolha de estarmos aqui aprendendo contigo. Permaneça conosco, amado Mestre,
hoje, agora e todo sempre. Assim seja, graças a Deus. Bom, hoje nós vamos conversar um pouquinho, né, sobre a passagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 22, nos itens de 1 a 4, que fala sobre a indissolubilidade do casamento. Eu vou fazer a leitura evangélica para que possamos conversar sobre ela. Diz assim: também os fariseus vieram ter com ele para o tentarem e lhe disseram: será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea, e disse: por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe, e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne? Assim, já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Por que então, retrucaram eles, ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse? Jesus respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu que despedisseis vossas mulheres. Mas no começo não foi assim. Por isso, eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa outra, comete adultério. E que aquele que desposa a mulher que outro despediu, também comete adultério. Essa passagem está em Mateus, no capítulo 19, nos versículos de 3 a 9. Bom, a gente já começa, né, percebendo que os fariseus, está logo lá no comecinho da passagem, né? Fariseus vieram ter com ele para o tentarem. Vejam, tentarem Jesus. Eles vieram cutucar, né? Vieram ver se Jesus se contradizia as leis divinas. Porque uma vez ele se contradizendo, eles teriam motivo para castigar Jesus, que era o objetivo deles. Então, já começa ali a intenção. Nós temos esse assunto, ele é tratado no Evangelho, eu acho, se eu não me engano, só nesse ponto, né? Então, eles vieram mesmo na intenção de buscar uma forma de castigar Jesus. Mas Jesus sabia de todas as coisas, conhecia inclusive as intenções dos fariseus, né? E ele não desdiria, né, as leis divinas, de forma alguma. E aí ele diz, né, ele mesmo pergunta, não leste que aquele que criou o homem desde o princípio? Então eles já levam para os fariseus, vocês não leram o que está lá no Antigo Testamento? Então aqui ele fala do Antigo Testamento. E aí eles estão trazendo, os fariseus estão trazendo uma passagem do Antigo Testamento. E nesse ponto a gente precisa também refletir um pouquinho que nós, para entendermos dessa passagem, a gente precisa entender as circunstâncias, a época em que o Antigo Testamento foi escrito. Que era uma época, eram as leis mosaicas, né, onde tudo era muito a ferro e fogo, era tudo muito diferente, né? Então, Jesus traz para eles, eles mesmos refletirem sobre o que eles estavam perguntando. Vocês não leram, né, o que está dizendo ali? E aí, ele fala uma coisa que nos traz a seguinte reflexão. O
homem deixará seu pai e sua mãe, se ligará a uma mulher, e não farão os dois uma só carne. O que é fazer uma só carne? A gente precisa refletir sobre isso. O que é fazer uma só carne? O homem e a mulher vão se unir e vão perder a sua individualidade? Jesus diria isso? Que dois deixariam de ter a sua individualidade? E onde estaria o livre-arbítrio? Onde estaria cada um poder escolher, ter as suas próprias escolhas? Isso não faria sentido. Mas como se daria isso de uma só carne? Quando ele aqui diz, o homem se unirá à mulher. Essa união de feminino e masculino, ela surge para uma procriação, que é uma outra lei divina. Nós precisamos procriar, porque a procriação nos dá a possibilidade da reencarnação, que nos dá a possibilidade da evolução moral, que nos dá a possibilidade de chegarmos a espíritos puros. Então, esse unirá homem e mulher para formar uma só carne, essa uma só carne é o Filho. E uma vez ele criado, essa outra carne, essa uma só carne, não tem como desfazer. Não tem como desfazer. Então, não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Deus juntou, formou uma nova carne. E essa união aqui não pode ser desfeita. Ok? Então, essa é a primeira reflexão que a gente traz aqui. E aí, os fariseus retrucam. Por que então Moisés ordenava que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse? Porque aqui eles estão entendendo essa questão de não levam para o fim, porque naquele tempo não se tinha esse entendimento que hoje nós estamos preparados para ter. E aí, Jesus diz, por causa da dureza do vosso coração. Ora, Jesus diz com todas as letras, ele libera a sua mulher porque ele está com o seu coração duro. É a dureza do vosso coração. E diz que essa liberação só deve acontecer em caso de adultério, que são coisas graves, porque a união, o casamento, não pode ser tratado com uma forma corriqueira. Não pode ser tratado como uma coisa qualquer. O casamento é uma união muito íntima, de uma ligação muito profunda, que não se pode ser banalizado. Então, aqui, Jesus está dizendo que essa liberação, como está dito aqui, né, deve acontecer em caso grave, onde deixa de existir aquela coisa moral, aquela união moral mesmo. E aí, eu vou trazer uma outra questão para a gente refletir. Quando a gente fala sobre dissolução de casamento, a gente traz muito para o casamento como nós entendemos. O que nós entendemos por casamento? São duas pessoas que se gostam, se conectam e resolvem dividir a vida
vão assinar um documento ou vão fazer uma cerimônia religiosa. E aí, eu trago a seguinte afirmação. Este casamento, como nós conhecemos, ele é uma lei humana. Ele não é uma lei de Deus. Ele não é uma lei divina. Não foi Deus quem disse que a gente precisa fazer uma cerimônia religiosa para estar casado. Não foi Deus quem disse que a gente precisa assinar um documento para estar casado. Até porque a lei civil, que é a lei do homem, em cada região tem uma lei diferente. A lei de Deus ela é imutável. A lei divina é imutável. Ela não vale de uma forma aqui, de outra forma em Israel, ela não vale de outra forma para os evangélicos, para os católicos, para os muçulmanos, para os espíritas. A lei divina é uma só. Então, se a gente traz que o casamento, aquele papel assinado, é o que está sendo determinado no Evangelho de Jesus, nós já estamos cometendo um equívoco muito grande. Nós não podemos interpretar uma passagem evangélica em cima das leis humanas, das leis civis. Então, Jesus não está dizendo que essa indissolubilidade do casamento é que uma vez que você assina um documento, você não pode mais assinar saindo daquele relacionamento. Quando Jesus diz que a causa da separação é a dureza do vosso coração, ele está declarando aqui que a causa da separação é a infelicidade. Não podemos permanecer em um relacionamento na infelicidade, na falta de cuidado de um com o outro. Então, precisamos separar muito bem o que é um casamento, o que Deus uniu, o que é essa relação de casamento dentro da lei divina e o que é essa relação de casamento dentro da lei civil, dentro da lei humana. A lei de Deus, a maior delas é a lei de amor. Então, devemos estar em um relacionamento buscando chegarmos na lei de amor. É esse o relacionamento que nós precisamos. Entendido isso, também no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma parte que diz assim, a par da lei divina material, comum a todos os seres vivos, o que é a lei divina material? É o relacionamento. É o relacionamento. Essa relação de amor, essa relação de aproximação, nós precisamos passar por isso. Nós progredimos, nós evoluímos através dos nossos relacionamentos. Então, sim, nós precisamos passar por isso. Precisamos das nossas relações de amor, relações de paixão. Precisamos. Então, isso é necessário. Isso é necessário. Seja ela da forma que for, com a estrutura que tiver, nós precisamos dessas relações. No livro Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva, nos é apresentada uma divisão de 5 tipos distintos de casamento. Eu vou ler aqui para vocês. Existem os casamentos transcendentais. São casamentos afins entre almas enobrecidas que juntas vão dedicar-se a obras de grande valor para a humanidade. Raros os casos aqui na Terra. Então, nós temos casamentos transcendentais que são raros na Terra, nesse mundo em que vivemos hoje, de provas e expiações.
Os casamentos transcendentais são raros. E eles são feitos por duas almas enobrecidas, então que já estão num nível moral um pouco acima, que vêm e se unem para agregar, né, para a humanidade, dedicar-se a obras de grande valor para a humanidade. Então, vêm juntos para ajudar na evolução da Terra. Tem também os casamentos afins. São aqueles formados por parceiros simpáticos, afins, onde há uma verdadeira afeição da alma. Geralmente, eles sobrevivem à morte do corpo e mantém-se a afeição em encarnações diversas, pouco comuns na Terra. Então, esse aqui já não é raro, é pouco comum, mas pode acontecer, óbvio. São espíritos simpáticos, espíritos afins, que já vêm, com toda certeza, trazendo essa afinidade de outras encarnações ao longo da sua vida espiritual e conseguem vir encarnar juntos, novamente, para continuarem o percurso juntos, que provavelmente vai virar, sim, um casamento transcendental mais à frente. Também temos os casamentos provacionais. Esses são os mais comuns na Terra. Lembrando que estamos num mundo de provas e expiações. O nome já sugere, né? Casamentos provacionais. São uniões entre almas mutuamente comprometidas, que estão juntas para pacificarem as consequências ante erros graves perpetrados no passado e, simultaneamente, desenvolverem os valores da paciência, da tolerância e da resignação. Então, são uniões que acontecem para algum resgate de alguma coisa que fizemos entre este outro espírito. Temos a oportunidade de acertarmos. Então, viemos numa reencarnação, nos unimos a este outro espírito que outrora temos alguma coisa mal resolvida e temos a oportunidade de nos unirmos para resolvermos isso. Então, nós vamos desenvolver a paciência, a tolerância, a resignação, que são os tipos de relacionamento que a gente precisa, né? A gente tem, né, os nossos relacionamentos de amor, temos os nossos relacionamentos de reajuste, e muitas vezes esses casamentos são, sim, casamentos de reajuste. Precisamos nos reajustar, precisamos nos acertar para evoluirmos moralmente, sempre com a intenção da evolução moral. Também temos os casamentos sacrificiais. São aqueles que se caracterizam por uma grande diferença evolutiva entre os cônjuges. Um espírito de mais alta envergadura, que aceita o consórcio com outro menos adiantado para ajudá-lo em seu progresso espiritual. Então, são aqueles relacionamentos de auxílio, né, que um espírito com uma evolução mais elevada aceita vir auxiliar um outro espírito e se une através do casamento para prestar esse auxílio ao outro que está precisando, né, desse resgate, desse reajuste. Então, são os casamentos sacrificiais. E, por último, temos também os casamentos acidentais. São os casamentos que não foram programados no mundo espiritual. Obedecem apenas à afeição física, sem raízes na afetividade sincera. Também a gente tem muito isso, né? No nosso mundo, no nosso planeta. Um planeta
muito materializado, né, onde se vê tudo muito materialmente, aquela questão física, né, é a tal da paixão, aquele arder, né, e aí acaba tendo, através do livre-arbítrio, né, esses casamentos que não foram programados no mundo espiritual. Então, nós não sabemos em qual categoria a gente está, né? Não sabemos onde estamos, em qual destas categorias estamos. Mas a gente sabe que não existe acaso, né? Ninguém vai parar debaixo do mesmo tempo por casualidade. Ninguém. Deus permite, aí tem uma frase que diz assim, ó, Deus permite nas famílias encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo fim de servir de prova a uns e de avanço aos outros. Então, sempre tem um porquê, sempre tem um motivo. Ainda os que não foram programados previamente no mundo espiritual. Vai ter um motivo para isso. Os casamentos transcendentais e afins, que são poucos, eles vão se caracterizar pela estabilidade total. São casamentos extremamente estáveis. Por quê? Porque ali o que impera é a lei de amor. É a lei de amor. Não tem a preocupação com a separação, não tem preocupação com o adultério, com ligações extraconjugais, porque não tem espaço para isso. A lei de amor está ali. E onde há amor, essas coisas não entram. Coisas negativas não entram, onde a lei do amor está imperando. Quando a gente fala de separação, um dos maiores causadores das separações, né, o divórcio, que é uma lei humana, é o casamento acidental. São aqueles casamentos assim, ó, PayPal, né? Casei na primeira rusga, a primeira coisinha, a primeira briguinha. Eu não preciso passar por isso, você vai seguir a sua vida e eu vou seguir a minha. Isso acontece no casamento acidental, porque não tem raiz. O casamento acidental, ele não tem raiz, ele não tem laço espiritual, ele não tem um laço de amor. Isso normalmente acontece com essa coisa da nossa atualidade, né? Que é um ficar indiscriminado, todo mundo fica com todo mundo, e está tudo certo. A vulgaridade do sexo, a banalização das relações. Esses são os casamentos acidentais. E em alguns casos, os cônjuges, tanto nos casamentos provacionais quanto os casamentos acidentais, né, porque os provacionais são casamentos mais difíceis, que as pessoas têm mais instabilidade, mas ainda assim escolhem permanecer ali, porque tem uma raiz ali, né? Nesses casos, os cônjuges, eles se respeitam. Muitas vezes, eles se tornam amigos. Mas muitas vezes não. Né? Muitas vezes não. Muitas vezes eles só se toleram, às vezes chegam até a se odiar. E aí entra a questão do adultério, que é um dos maiores motivos de divórcio. Como ser fiel quando você só está tolerando ou quando você está odiando? Então, é por isso que o que a gente precisa buscar sempre é a lei de amor. E quando a gente fala de lei de amor, é disso que Jesus diz: o que Deus uniu, não separe o homem.
porque o que Deus uniu é unido pelo laço de amor. Uma vez o amor feito, uma vez alcançado, feito não, alcançado esse amor, através das nossas reencarnações, através das nossas experiências de relacionamento, chegarmos ao ponto de termos o amor imperando nas nossas relações, isso sim, uma vez isso feito, é a união de Deus. Homem nenhum separa. Homem nenhum separa. Então, quando a gente entende isso, a gente consegue entender que a indissolubilidade do casamento, na verdade, nada mais é do que a indissolubilidade da lei de amor. O amor não passa. O amor não passa. Para finalizar, eu vou ler o item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim: será então supérflua a lei civil e dever-se volver aos casamentos segundo a natureza? Não dê certo. A lei civil tem por fim regular as relações sociais e os interesses das famílias, de acordo com as exigências da civilização. Por isso, é útil, necessária, mas variável. Então, notem, nós precisamos da lei civil, nós ainda estamos no estágio evolutivo, em que precisamos de leis civis, leis dos homens, para que sigamos num caminho, para que não escapemos. Nós ainda precisamos disso. Então, a lei civil, ela é auxiliar à lei divina. E aqui fala que ela é variável, ela é útil, é necessária, mas ela é variável, variável conforme a civilização. Como eu falei no começo, cada povo tem os seus costumes, cada civilização tem a sua forma. E por isso a lei civil, ela é variável. A que não é variável é a lei de Deus, que é a lei de amor. E aí, continuando, deve ser previdente porque o homem civilizado não pode viver como selvagem. Nada, entretanto, nada absolutamente se opõe a que ela seja um corolário da lei de Deus, como eu comentei. Os obstáculos ao cumprimento da lei divina promanam dos prejuízos e não da lei civil. Esses prejuízos, se bem ainda vivazes, já perderam muito do seu predomínio no seio dos povos esclarecidos. Desapareceram com o progresso moral, que, por fim, abrirá os olhos aos homens para os males sem conto, as faltas, mesmo os crimes que decorrem das uniões contraídas com vistas unicamente nos interesses materiais. Um dia, perguntar-se-á o que é mais humano, mais caridoso, mais moral, se encadear um ao outro, dois seres que não podem viver juntos, se restituir-lhes a liberdade, se a perspectiva de uma cadeia indissolúvel não aumenta o número de uniões irregulares. Então, aqui fica claro, né? Se você está num relacionamento onde você tem dois seres que não podem mais viver juntos, não é melhor essa liberdade? Não é melhor buscar uma outra forma? Até porque podem sim ainda continuar se respeitando, sendo amigos, e como amigos também alcançar essa lei de amor, por que não? Amamos amigos. Queremos o bem. Então, essas leis, elas existem porque nós ainda precisamos dela. Mas conforme nós formos evoluindo moralmente,
essas leis não mais serão necessárias. Hoje precisamos do casamento no papel, porque senão nós não cumpriremos com os nossos direitos e os nossos deveres. Mas chegaremos o momento em que isso não mais será possível. E esse momento depende de cada um, da evolução individual de cada um. Cada um tem o seu tempo. Para uns, ainda as leis civis existindo hoje, para uns, só se segue no caminho certo porque a lei está ali. Porque se errar, vai ser punido pela lei. Lei humana. No caso, estou falando da lei humana. Mas outros seguem no caminho certo, independente de ter punição ou não, através da lei humana. Porque sabe que aquele é o caminho certo. Então, nós chegaremos a esse momento. Para uns mais rápido, para outros menos rápido. Onde as leis não mais serão necessárias. Então, o que fica aqui para a gente hoje é que, quando ouvimos de Jesus que o homem não separa o que Deus uniu, ele está falando da lei de amor. Quando Jesus fala que a lei de amor precisa predominar, é esse o nosso objetivo enquanto humanidade. É nesse ponto que precisamos chegar, nós todos. E vamos chegar. Vamos chegar. Então fica aqui essa reflexão. O que nós estamos trabalhando em nós? Esse casamento, que entendemos ser indissolúvel, é um casamento civil? É um casamento da lei dos homens? Ou nós estamos entendendo que o casamento indissolúvel é aquele onde predomina o amor, esse amor que Jesus nos ensinou? Vamos refletir. Essa reflexão que eu quero deixar aqui para vocês e também para mim. Porque, como eu sempre falo, quando eu falo, eu sou a primeira a ouvir, né? Meus ouvidos são os que estão mais perto da minha boca. Então, as reflexões eu falo para vocês, falo para mim também. Então, vamos refletir sobre isso. Que tipo de relacionamentos nós estamos vivendo? Que tipo de casamento nós estamos vivendo? Ou que não temos ainda, quem não tem um casamento? Que tipo de casamento eu quero ter para a minha vida? E como eu vou evoluir e auxiliar ao próximo na sua evolução? É o caminho para desenvolvermos o verdadeiro amor, o amor de Jesus? É o caminho para chegarmos nessa indissolubilidade do amor? Esse é o convite que eu faço para vocês. Então, eu agradeço a presença, a companhia. Espero que essas palavras tenham servido um pouco para vocês, assim como serviu para mim. Vamos orar. Amado Mestre Jesus, mais uma vez, muito obrigada por ter deixado tanto para nós, tantos ensinamentos, tanto amor. Possamos ter clareza nos nossos pensamentos, clareza nos nossos sentimentos, para colocar em prática o caminho que o Senhor deixou para nós como o caminho certo, o caminho do bem, o caminho para chegarmos ao verdadeiro amor, o caminho para alcançarmos o Pai. Mais uma vez, muito obrigada por essa oportunidade de estudo. Muito obrigada por estar sempre conosco.
Muito obrigada por ser a mão estendida a todo momento que precisamos. Permaneça conosco hoje, agora e todo sempre. Assim seja. Graças a Deus. Tenham todos uma boa noite.